Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, e a eterna paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nessa manhã de sábado, exatamente no dia 14/10 de 2023, eu gostaria de trazer uma breve reflexão para que nós possamos meditar acerca de uma situação. Quem, irmãos, nós realmente somos? Quem nós realmente somos? No último dia, irmãos, só valerá quem realmente nós somos, a saber, quem Deus considera que somos, e não quem as pessoas imaginam, pensam, acham, conjecturam ou acreditam que somos. Essa é a breve reflexão que eu queria trazer nessa manhã de sábado. Quem nós somos? Nós somos quem nós realmente somos e quem Deus considera que nós somos. Porque muitas vezes as pessoas têm uma visão equivocada acerca de quem nós somos. Tanto para o lado positivo excessivo, quanto para o lado negativo excessivo também. Eu gostaria de ler 3 textos. Mateus 16, do 13 ao 20. Depois Apocalipse 3, do 17 ao 18. Depois Apocalipse 2, do 8 ao 9. E Apocalipse 3, do 17 ao 18. Mateus, uma situação que aconteceu com o próprio Senhor Jesus. E Apocalipse 2 e 3 aconteceram com irmãos das respectivas igrejas, tanto de Esmirna quanto de Laodiceia. Amém? A gente vai entender conforme a gente for lendo aqui. Mateus capítulo 16, irmãos, do 13 ao 20. Está escrito assim, ó. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Jesus interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem? Qual a opinião das pessoas? Quem é o Filho do Homem para as pessoas? Quem elas dizem ser o Filho do Homem? E os discípulos disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse Jesus a eles: E vocês? Quem dizem que eu sou? Quem sou eu, na opinião de vocês? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a minha opinião, disse Pedro. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E aqui vou abrir um parênteses para um versículo distorcido por Satanás para fundar uma das maiores religiões existentes até hoje no mundo. E que descaracteriza o Senhor Jesus, descaracteriza o Evangelho e descaracteriza a Igreja de Cristo. Veja bem, irmãos, dentro desse parênteses ainda. Depois nós vamos voltar para quem realmente nós somos e não quem as pessoas dizem que nós somos. Nós vamos nesse parênteses ainda. Para derrubar essa mentira maligna. Ó,
Jesus perguntou: quem dizem ser o filho do homem? Aí os irmãos falaram: uns dizem ser Elias, outros Jeremias, ou uns profetas, ou João Batista e tal. Aí Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro falou, o apóstolo Pedro. Ele estava no meio dos discípulos. Pedro falou: não, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E tu és Pedro. E tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, aí, o que acontece, irmãos? Pelo fato de Pedro significar pedra, eles dizem que Jesus está dizendo aqui que o Pedro é a pedra em cima da qual Jesus ia construir a igreja dele. Jesus ia construir a igreja em cima daquele que negou Jesus 3 vezes. Jesus ia construir a igreja dele em cima daquele que fugiu quando Jesus foi para o Gólgota. Jesus ia construir a igreja dele em cima daquele que Jesus teve que ir lá resgatar com todo amor e carinho, depois de ser traído por ele, de ter sido negado por ele. Jesus foi até ele com todo carinho, falou: tu me amas, tu me amas. Ele falou: tu sabes que eu te amo, né? E tem uma implicação muito mais profunda do que isso. Enfim, mas Jesus 3 vezes perguntou para ele lembrar das 3 vezes que ele tinha negado o Senhor e tal. E o Senhor falou: então tudo bem, comigo é apesar, sempre apesar de, nunca é por causa de vocês que eu faço as coisas, é apesar do que vocês fazem, é sempre assim. Então apacenta minhas ovelhas. Jesus chamou ele para ser pastor no domingo, 2 dias ou 3 dias depois dele ter negado. Esse é Jesus Cristo. Então, esse é o poderoso Jesus. Então, essa religião que predomina o mundo hoje, que tem um representante que diz ser em nomenclatura, em posto, o Papa diz ser o sucessor, todos os papas dizem ser sucessores do Pedro, e que a igreja de Jesus está edificada em cima deles. Eles dizem ser o representante de Deus na terra, por causa do versículo 19, que nós vamos ver daqui a pouco. A pergunta que eu faço é: Pedro tinha condições de sustentar a igreja de Cristo? O apóstolo Pedro? É isso que Jesus disse? Ou Jesus estava dizendo: você disse que eu sou o Filho do Deus vivo, e eu digo que você é Pedro. E feliz é você, porque não foi você que coisou, foi Deus que te revelou. Você não consegue nem chegar a essa conclusão sozinho. Mas vão dizer lá no futuro que você vai ser a pedra, o alicerce, a pedra de esquina que vai sustentar a igreja eterna de Cristo na terra. Veja bem a heresia, a maligna heresia que vão levantar. Mas tudo bem, a conversa que Jesus está dizendo é agora. Tu és Pedro. Você diz que eu sou o Filho do Deus vivo, eu sei quem você é Pedro. E sob esta pedra, que pedra? Você ou eu? Sob esta pedra, você diz que eu sou quem, Pedro? O Filho do Deus vivo. Sim ou não? Sim. Então, as profecias do Antigo Testamento diziam que viria o Filho do Deus vivo, nasceria e etc e tal, e seria a pedra rejeitada pelos homens, pedra de esquina. Daniel diz que essa pedra vai descer do céu sem auxílio de mãos humanas. É você, Pedro, que vai descer do céu sem auxílio de mãos humanas? É você que é a pedra angular que os construtores rejeitaram? É você que é a pedra de esquina, a pedra de tropeço para os religiosos? Não. Jesus está dizendo: você eu conheço também, você me conhece, eu te conheço, você é Pedro. E sob esta pedra que você diz que eu sou o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Sobre mim, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de Daniel que descerá sem auxílio de mãos, que baterá nos pés da estátua e esmiuçará nos últimos dias. Então, sobre mim, edificarei a minha igreja. E por causa disso, só por causa disso, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela.
E aí eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será ligado nos céus. Então mandou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus Cristo. Ou seja, ele estava dando para a igreja, sobre a qual as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, o que ligares na terra, ligares no céu. Eu te darei a Pedro, no caso representando a igreja. Porque a igreja que reconhece que Jesus Cristo é o Filho do Homem, é o Filho do Deus vivo. Ou tem outro povo na terra que diz que Jesus Cristo é o Filho do Homem, Filho do Deus vivo. Tem algum outro povo na terra que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem. Ele não disse vai ao Pai senão por meio dele. Aleluia. Então, irmãos, Satanás, astuto como é, como ele sempre faz, distorce as escrituras. Ele distorceu o Salmo 90. Não foi? Ele levou Jesus até o pináculo do templo e disse: te joga daí de cima porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropece com o pé alguma pedra e eles te segurarão pelas mãos. Ele citou o Salmo 90. Mas ele citou certo? Não. Porque o Salmo está dizendo a respeito de quem tropeçar e não de quem se jogar. E ele diz para Jesus: se joga daqui de cima porque está escrito. E quantas pessoas não se jogam do precipício pelo que está escrito, segundo a interpretação satânica e não segundo a interpretação de Jesus Cristo e do seu Espírito Santo, a qual ele diz que eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que vos fará lembrar direitinho, do jeito que eu falei, de tudo quanto eu vos disse. Então cuidado, irmãos, que Satanás também está com as Bíblias abertas por aí. Cuidado. Fecha parênteses, irmãos, só para desmontar essa heresia maligna, que diz que o Papa todos os papas, né, são sucessores de Pedro por isso eles construíram a Basílica de São Pedro em cima de onde o Pedro foi enterrado, dizendo que ali tudo que é ligado na terra é ligado nos céus a partir dali, e que o Papa é o pontífice, é o mediador entre Deus e os homens, mas a Bíblia diz que só existe um mediador, glória a Deus, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E que ele é a porta. Quem não entrar por ele é ladrão e salteador. Aleluia. E eles todos são ladrões. Ladrões da glória de Cristo. Transferindo a um ser humano mortal que não ressuscitará sozinho. Ele vai ressuscitar, mas infelizmente não de uma forma muito agradável. Porque ele usurpa o poder, o senhorio de Jesus Cristo. A obra de Jesus na cruz, no Gólgota, ele transfere para ele e para aquela instituição criada por homens. Aleluia. Enfim, fecha esse parênteses. Então Jesus perguntou: quem dizem as pessoas que eu sou? Aí o Pedro falou: uns dizem que o senhor é... Estão dizendo que o senhor pode ser várias pessoas. João Batista, Elias, tal. Porque há uma certa idolatria em relação, irmãos, aos personagens bíblicos. Idolatria essa que eles mesmos, quando a gente chegar lá na glória, por misericórdia de Cristo, nós encontrarmos com eles vão dizer: rapaz, eu não quis que falassem nada disso a meu respeito. Quando a gente encontrar com Noé lá, ele não vai falar: não, eu não queria ser idolatrado do jeito que eu fui. Eu só fiz o que fiz porque Deus me deu a condição. Moisés, eu não quis ser idolatrado como me idolatraram lá. Cara, eu fui levantado, eu não sabia nem falar. O Senhor falou: não interessa. Ele falou: como é que eu vou falar com o faraó e tal? Aí Jesus falou: não, mas... O Senhor Deus, né? Falou: não é quem é que vai, Moisés, não é você. É quem vai com você que faz as coisas, entende? Não é você que faz, é quem vai com você. Então somente abra a tua boca e fala o que eu te mandar, tá tudo certo. E ele foi fiel, né? Derrapou tal, mas quem não derrapa, né? Quem não derrapa, irmãos? Como eu disse, o Senhor Deus, Jesus Cristo, ele nos usa como ferramentas para trabalhar nesse mundo cão, apesar de, e não por causa de. Eu vou chamar o Moisés porque... Não.
Apesar de Moisés cometer um homicídio lá, né? Com as razões que ele achou que eram devidas e tal, mas o fato é que ele matou. E lá na frente Deus ia usar Moisés para dizer, não matarás. Né? Então, é sempre apesar de ele foi, matou o egípcio lá e tal, um ser humano, e foi fugido e tal, foi pro deserto e tal, e aí encontrou Jetro lá, que posteriormente veio a ser o sogro dele, mas o Jetro não sabia que ele tinha cometido um homicídio, que ele tava foragido, né? E aí ele foi, se casou com a filha do Jetro e tal, e daí depois Deus chamou ele lá no deserto, né? Apesar de. Entende? Então, é assim, irmãos. É assim. Então há uma certa idolatria em relação aos personagens bíblicos que não condiz com a realidade. Todos eram homens, irmão, sujeitos às mesmas paixões e prazeres do que nós. E a Bíblia diz que maior glória tem a casa do que maior glória tem o construtor do que a casa construída. Entende, irmãos? Importa que nós diminuamos e o Senhor Jesus cresça. Entende? Porque nós não podemos fazer nada sem Jesus. João escreve acerca disso. João diz que Jesus disse, eu sou a videira e vós as varas. Todo aquele que estiver ligado em mim e eu nele dá muito fruto. E o fruto permanece. E aí ele fala mais algumas coisas que eu não lembro de cabeça. E aí ele diz, pois sem mim, ele termina, né? Toda a questão da obra, ele fala, sem mim, nada. E esse nada inclui tudo. Podeis fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então a glória é do Senhor e não nossa. E os irmãos sabem disso. O apóstolo Paulo, que é um dos irmãos hoje em dia mais idolatrados, entre aspas aí, ele mesmo dizia, miserável homem que sou, porque o bem que quero não faço, e o mal que eu não quero acabo fazendo. Ele é o mesmo Paulo que disse, andai no Espírito, e não cumprireis as obras da carne. Mas o Paulo andava no Espírito. Mas mesmo assim, ele dizia, miserável homem que sou, porque o bem que quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Ora, um homem que anda no espírito pode se sujeitar a fazer o que não quer? Pode, irmãos. Pode. Porque nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Glória a Deus. Por isso é apesar de. Apesar de nós pecarmos, depois da nossa conversão, Jesus continua com seu Espírito Santo habitando em nós, porque não é por causa de nós, é apesar de nós sermos assim. E obviamente isso não é uma licença para pecar, né? Como ele mesmo afirmou várias vezes, né? E um crente verdadeiro não pensa dessa forma jamais. Ah, porque apesar disso, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Não. Quem pensa assim já não se converteu. Ainda tem que nascer de novo, ainda tem que entender quem ele é, né? Ele tem que entender que ele tem que se arrepender de um estado e não de um pecado específico. O novo nascimento, irmãos, é o arrependimento de um estado. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu peco porque eu sou pecador. Eu não sou pecador porque eu peco. Eu não tenho que me arrepender de um pecado ou outro. Eu tenho que me arrepender de um estado pecaminoso. De quem eu sou. Eu tenho que me arrepender de quem eu sou. Aí o Senhor Jesus vai nos dar uma nova vida. Nos ressuscita com Ele. Esse é o novo nascimento. A ressurreição pela fé em Cristo. Que vai culminar na ressurreição literal posterior no último dia. Então é isso, irmãos. Então, isso aconteceu com Jesus. Quem era Jesus? O filho do Deus vivo, o filho do homem. Mas as pessoas diziam que ele era, pensavam, dizia, achava, imaginava que ele era João, Elias, Jeremias, um dos profetas. Glória a Deus. Aí, irmãos, agora em Apocalipse, vamos ver uma coisa legal, interessante. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, irmãos. Versículos do 8 ao 9. É a revelação das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, né?
que tem um desdobramento que nos alcança hoje. Cada um de nós tem um pouco das virtudes e um pouco dos defeitos desses irmãos aqui, ao qual foi revelado na revelação imediata, né? na ilha de Patmos pelo apóstolo João. Mas aí Jesus fala assim, ó, verso 8 do capítulo 2 de Apocalipse. Ó, veja que interessante, mano. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Só voltando um pouquinho lá. Pedro foi morto? Foi. Inclusive está enterrado lá debaixo da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Mas a pergunta é, ele reviveu? Ele é a ressurreição e a vida? É ele que dá a vida eterna? O irmão Pedro? O querido irmão Pedro? Não, não é ele. Então os papas têm esse poder para ligar alguma coisa no céu e na terra, do ponto de vista deles serem os mediadores? Todos os papas que, inclusive esse último agora que vai ser sucedido pelo último, imagino eu, pode ser que eu esteja errado. Então Jesus Cristo está dizendo, escreve isso, João, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E agora ele está vivo, glória a Deus. Ele está vivo. E tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Ele diz assim para os irmãos de Esmirna: conheça as suas obras, e a tribulação, e a pobreza, mas tu és rico. A parte B, né? E a blasfêmia dos que dizem ser judeus não são, mas são sinagoga de Satanás e tal. Mas isso aqui é outra coisa. Mas o fato que eu quero dizer é o seguinte: Jesus diz que conhecia os irmãos de Esmirna, a obra deles, o trabalho deles no reino, a tribulação que eles passavam e a pobreza. Mas tu és rico. Quer dizer, para Deus eles eram ricos, mas quem olhava para eles via eles em tribulação e pobreza. Aí todo mundo que via os irmãos de Esmirna falava: ó, os irmãos são pobres. Os irmãos são pobres, né? Os irmãos estão sofrendo muito. Acho que Jesus Cristo não está com eles, não. Essa era a opinião dos outros. É a opinião das pessoas, é o que eles achavam que eles eram, pensavam que eles eram, conjecturavam que eles eram, acreditavam que eles eram. Mas Deus disse: não, conheço que a tua pobreza e tal, mas tu és rico. Quantas pessoas estão assim, irmãos? Pessoas dizendo: ah, essa pessoa é assim, é assada, e Deus está dizendo lá do alto céu: não, mas tu és isso. Tu não és isso que estão dizendo. Glória a Deus. Esse é o lado positivo. Mas também tem o contraste, ó. Apocalipse capítulo 3, versículo 16 e 17. 17 e 18, desculpa. Apocalipse 3, 17 e 18. Olha aqui, ó. Aí o próprio Jesus também, da mesma maneira, fala aos irmãos de Laodiceia. Ó, 17. Como dizes, os irmãos de Laodiceia dizendo, eles diziam isso abertamente para todo mundo: sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Isso era a opinião deles mesmos em relação a eles mesmos. E por isso ser evidente, do ponto de vista observável, todos também iam na mesma opinião. Todos olhavam para os irmãos de Laodiceia e diziam: esses irmãos aí, Jesus está satisfeito com ele, porque olha a situação deles. São ricos, estão enriquecidos e não precisam de nada. Eles estão completos. Mas isso era quem eles eram mesmo? O fato deles dizerem que eram ricos, que estavam enriquecidos e que estavam completos, e por consequência sendo observado, também a opinião das pessoas era essa, que eles eram ricos, estavam enriquecidos e não precisavam de nada.
isso caracteriza quem eles realmente eram? Vamos ver? Jesus diz: vocês dizem que são ricos, estão enriquecidos, que não precisam de nada, e todo mundo que olha para vocês também pensam da mesma forma, porque isso é notório do ponto de vista observável, com os seus olhos limitados e carnais e humanos. Mas eu vos digo, não sabes. Você diz, mas não sabe. As pessoas dizem a respeito de vocês, mas não sabem que vocês realmente são, sabe o quê? Vocês realmente são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Meu Deus, hein? A opinião deles é que eles eram ricos e estavam enriquecidos e que não precisavam mais de nada, estavam completos. Deus era na vida deles totalmente, eles estavam agradando a Deus. E as pessoas que olhavam de fora também tinham essa mesma impressão. Mas Deus diz que eles não eram assim. Deus diz que eles eram, apesar deles não saberem, mas o fato das pessoas não saber não muda o fato de que são. Entende, irmão? Tem gente que diz, eu não sei como funciona essa questão de salvação, de Jesus Cristo. Eu já ouvi falar, eu não dou muita atenção, mas eu já ouvi assim falar e tal, mas eu não sei e tal. Aí usa essa muleta de que não sabe, mas o fato da pessoa não saber ou não querer saber não muda o fato de que é assim. As coisas são assim. Nós estamos dentro de um contexto em que as coisas são assim. O Apocalipse, ele está em andamento. Coisas estão acontecendo no mundo. E essas coisas estão decretadas para acontecer. Jesus Cristo diz que é necessário que essas coisas aconteçam. Aí tem gente que fala, não, mas eu acabei de ser pai. Não, mas eu acabei de casar. Não, mas eu acabei de comprar uma casa. Ah, mas eu acabei de comprar um carro. Acabei de ser promovido na empresa. Acabei de ter um aumento. Acabei de completar uma idade boa. Acabei de me aposentar. Fui lá no INSS e me deram aposentadoria. Não importa, irmãos. Independente do nosso estado individual, nós estamos dentro de um contexto. E o contexto é maior do que o nosso estado individual. Glória a Deus. Precisamos entender isso. A igreja de hoje, infelizmente, muitos não entendem isso, irmão. Eles acham que Deus vai fechar um cubículo em volta dele para ele completar todos os desejos dele. Aí Deus vai parar o Apocalipse. Deus vai apertar o pause na história para ele cumprir tudo que ele deseja, tal. Aí depois que ele aproveitar bastante do que supostamente ele conquistou, aí o Senhor vai, aperta o play de novo, aí sim. Mas você já pensou, irmão, se Deus fizer isso com cada irmão? Ó, irmão Amorim acabou de casar, rapaz. Acho que eu vou dar uma parada nessas dores de parto aí do mundo aí. Porque, coitado, né? Acabou de casar, acabou de completar um ano numa idade assim um pouco mais madura e tal, né? Pô, aí olha pro outro, meu filho lá, aquele crente ali, meu filho, ele acabou de ser pai, acho que eu vou parar o Apocalipse, porque vai sofrer bastante aí com essas questões aí de... Não, irmãos. O barco tá andando, filho. Tá andando rumo ao seu final. E nós estamos dentro desse contexto. Isso é o que Jesus ensinou, irmãos. Eu não sei porque hoje em dia tá sendo ensinado o contrário, cara. Quer dizer, eu sei porque na Bíblia tá dizendo. Mas é um modo de dizer. Eu não sei por que estão ensinando o contrário. O povo de Deus na história, mesmo antes de existir a igreja como eclésia, mas sempre houve um povo de Deus. O povo de Deus é os que sempre creu em Deus. Se submeteu ao senhorio do Senhor. Esse é o povo de Deus na terra, né? Antes de existir povo, Abel era povo de Deus. Abel cria em Deus, ofereceu o holocausto ao Senhor, tal. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Deus não se agradou da oferta. Deus se agrada primeiro de quem nós somos diante dele. Aí quem nós somos diante dele oferece a Deus. E aí ele se agrada das duas coisas, porque as duas coisas estão entrelaçadas. O que oferecemos a Deus e quem nós somos.
Por isso que a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E não se agradou de Caim e da sua oferta. Se ele não se agradou de quem Caim era diante dele, das suas ações na terra, consequentemente ele não vai se agradar do que o Caim oferecia a Deus. Então o povo de Deus, o que aconteceu com Abel? Foi morto. Foi martirizado, foi morto. E quando Jesus diz assim, irmãos, vós sois as minhas testemunhas, eu não sou professor e nem tenho pretensão, mas de vez em quando eu pesquiso. Aquelas palavras testemunha significa mártir em grego. No grego é mártire. Vós sois meus mártires. Todos foram martirizados? Não, porque o corpo é constituído de vários membros. Por exemplo, quando um corpo morre, esse corpo morre. Se esse corpo meu morrer de facada, eu tomar 50 facadas no peito, um exemplo, significa que o meu dedo mindinho precisa ser esfaqueado? Não. Outras partes do meu corpo sofreram a facada, mas o meu dedo mindinho não sofreu. Todavia o dedo mindinho morreu também. Entende, irmãos? Então eles pensavam, olha o contraste. Para os irmãos de Esmirna, o Senhor falou, ó, vocês passam tribulação e são pobres, mas vocês são ricos. A minha opinião é que vocês são ricos. Para os Laodiceus, diz, vocês são ricos e estão abastecidos de tudo, não falta nada, mas são pobres. Miseráveis, cego e nu. E ele fala no 18, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Porque é o ouro puro, né, provado no fogo, para que seja realmente rico, que as suas obras, a Bíblia diz, segundo os Coríntios, se eu não me engano, não me lembro se é 1 Coríntios ou 2, que as nossas obras vão ser passadas diante do fogo, a obra que restar receberá galardão. E a que for colocado no fogo e não sobrar nada, não vai receber galardão. Todavia, o tal será salvo como por meio do fogo, porque a salvação não é por obras. Está lá em Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a fé, e não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obra, para que ninguém se glorie. Porque Deus sabe que é perigoso, se a salvação fosse por obra, era perigoso alguém chegar no céu, irmão, e dizer que tinha direito de entrar lá. Deus conhece a gente, rapaz. Deus sabe quem nós somos, meus irmãos. Nós mesmos, às vezes, não nos conhecemos. As pessoas que nos assistem, que convivem até conosco, não nos conhecem totalmente, irmão. Você fala tudo que você pensa para a pessoa que convive com você? Não. Você fala tudo que vem nos seus pensamentos para a pessoa que convive com você? Não. Então ela não te conhece totalmente. Mas Deus conhece tudo que a gente pensa. Tudo que passa dentro do nosso coração, na nossa mente. O que a gente faz, exterior, isso já fica evidenciado. Mas Deus sabe o que está aqui dentro e aqui. Ó. Mas quem convive conosco não sabe. Nenhum crente. Ninguém sabe quem realmente as pessoas são de fato. Só quem sabe é Deus. Então a reflexão nessa manhã é isso, irmão. Nós somos quem realmente somos. A saber, somos quem Deus diz e vê na íntegra que somos. Nós somos quem realmente somos. A saber, somos quem Deus diz e vê na íntegra que somos. Não somos o que postamos, não somos o que dizemos ou o que dizem. Somos quem, sem maquiagem, sem esquemas, somos. E quem realmente somos, é que será levado em consideração pelo Senhor, que nos conhece literalmente no último dia. Que a gente possa refletir sobre isso, irmãos. O que importa no último dia é quem realmente nós somos na opinião de Deus, e não na nossa própria, porque a nossa própria opinião, às vezes a gente pode dizer que somos ricos, estamos enriquecidos e que não estamos completos, na verdade estamos todos arrebentados diante de Deus, temos que nos arrepender, precisamos nos arrepender. Estamos com uma autocrítica errônea a nosso favor. E também, às vezes, nós estamos numa situação difícil, aos olhos de todos e aos nossos próprios olhos, e Deus está dizendo, não, vocês são ricos.
aqui em cima tá tudo certo. Glória a Deus, que a gente possa refletir acerca disso, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, um ótimo final de semana. Até a próxima, se o Senhor assim permitir.